Eu estava há 6 dias sem comer absolutamente nada. O corpo fraco, a mente confusa, os olhos fundos de cansaço, mas o que mais doía era o silêncio de Deus. Naquela madrugada, ajoelhado no chão da sala, eu abri os braços e gritei com o pouco de voz que ainda restava: Deus, eu estou me sacrificando. Por que o Senhor não fala comigo? Foi ali, naquela fração de desespero, que algo me atravessou por dentro. Não era uma voz audível, mas foi como se o céu tivesse respondido de forma firme e clara. Você está tentando me comover com o seu jejum, mas sou eu que quero transformar você. E naquele instante, tudo dentro de mim começou a desmoronar. Durante anos, toda vez que eu precisava de uma resposta urgente do céu, eu partia para o jejum. Era quase automático. Uma porta se fechava, um problema surgia, ou alguma situação saía do controle. E lá ia eu cortar o café da manhã, pular o almoço e dizer a mim mesmo que estava em propósito com Deus. Eu fazia isso com sinceridade. Acreditava de verdade que estava buscando a Deus, mas o que eu não percebia era que por trás daquela atitude havia uma ansiedade desesperada para receber algo de imediato. No fundo, meu jejum não era movido por sede de Deus, mas por uma urgência de controle. Eu queria fazer Deus agir rápido. Era como se, ao jejuar, eu estivesse dizendo: Pronto, Senhor, olha o que eu fiz, agora é sua vez. E quando a resposta não vinha, o coração amargava. Dava uma sensação de frustração, como se eu tivesse feito um esforço inútil. Pior que a fome física era a fome emocional de se sentir invisível para Deus. Eu passava os dias fraco, irritado, sem foco, e o céu parecia de bronze, até que num dia comum, enquanto comentava com uma irmã da igreja que eu estava em mais um jejum, ela me perguntou sem rodeios: Mas você está jejuando mesmo ou só fazendo um propósito? Aquela pergunta entrou como uma flecha no meu peito. Na hora, tentei responder, meio confuso, dizendo que não estava comendo e que estava buscando a Deus. Mas quando cheguei em casa, aquelas palavras não saíam da minha cabeça. Você está jejuando mesmo ou só fazendo um propósito? Eu sabia que Deus estava usando aquela mulher para me confrontar. E foi ali que o Espírito Santo começou a abrir meus olhos para algo que eu nunca tinha enxergado. Naquela noite, eu não consegui dormir direito. A pergunta da irmã da igreja ainda ecoava dentro de mim como se fosse a própria voz de Deus. Você está jejuando mesmo ou só fazendo um propósito? Levantei da cama antes mesmo do sol nascer, fui para a sala, sentei no chão com a Bíblia no colo e o coração pesado. Na tentativa de entender o que o Espírito Santo queria me mostrar, comecei a ler passagens sobre jejum, Isaías, Daniel, Esther, Jesus no deserto, e quanto mais eu lia, mais meu coração se apertava. Foi como se uma luz se acendesse diante de mim. Em todos os casos bíblicos, o jejum estava ligado à renúncia total de alimento, ao quebrantamento, à humilhação diante de Deus, à entrega sem reservas. Era algo profundo, radical, espiritual. E ali, diante da palavra, eu precisei admitir para mim mesmo: eu estava chamando de jejum algo que não passava de propósito emocional. Durante anos, eu tinha confundido as duas coisas. Jejum é quando você renuncia à comida e se consagra. Propósito é quando você decide abrir mão de outras coisas, redes sociais, séries, café, entretenimento ou algo que tem valor para você. Ambos têm valor diante de Deus, mas são diferentes. E o pior erro é confundir os dois e esperar os mesmos resultados. No meu caso, eu estava pulando refeições, mas passava o dia distraído, respondendo mensagens, vendo vídeos curtos, rolando o feed. Era uma abstinência física sem entrega espiritual. Eu deixava de comer, mas não buscava com profundidade. Eu ficava fraco,
mas não ficava cheio de Deus, e é por isso que nada mudava. Foi duro reconhecer, porque eu achava que estava jejuando corretamente, mas na verdade eu estava apenas me frustrando espiritualmente por causa da falta de entendimento. E naquele momento, sentado no chão da sala, com o coração rasgado, eu disse em voz alta: Senhor, então me ensina a jejuar de verdade. E foi aí que tudo começou a mudar. Na manhã seguinte, eu não tinha fome, mas também não tinha mais pressa. Pela primeira vez, não queria jejuar para receber algo. Queria jejuar para ser corrigido. Voltei ao Salmo 139, que já estava marcado na minha Bíblia, e li em voz alta: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Ali começou o verdadeiro jejum. Não pelo estômago, mas pela alma. Comecei a orar com verdade. Não para impressionar, não para cumprir um ritual, mas para ser transformado de dentro para fora. Ao longo daquele dia, a presença de Deus foi me visitando de forma sutil, porém firme. Cada pensamento impuro, cada sentimento escondido, cada orgulho camuflado. O Espírito Santo foi me revelando um por um. Era como se ele estivesse limpando uma casa esquecida, não com pressa, mas com amor. Em determinado momento da tarde, eu me ajoelhei com o rosto no chão e comecei a chorar de forma incontrolável. Não era por tristeza, era arrependimento. Eu vi claramente que o maior bloqueio entre eu e o céu não era a ausência de resposta de Deus, era o acúmulo de coisas dentro de mim que ele queria tratar. E o jejum agora não era mais um esforço, era um remédio, era o fogo que Deus usava para queimar o que não vinha dele. Foi quando eu falei algo que saiu da minha alma: Senhor, não precisa me dar o que eu pedi, só não me deixa continuar sendo o mesmo. Naquele instante, algo mudou, não ao meu redor, mas dentro de mim. Era como se o Espírito Santo tivesse respondido sem palavras: agora sim, podemos começar. Depois daquela oração, eu não consegui levantar do chão. Fiquei ali deitado em silêncio, sentindo algo que eu jamais havia experimentado em anos de caminhada com Deus. Não era emoção, não era arrepio, era presença, uma paz tão densa que parecia ter peso. Era como se o ambiente tivesse mudado completamente, mesmo estando no mesmo lugar. Eu não vi anjo, não tive visão, mas senti Deus ali. Como alguém que entra no quarto devagar e se senta ao seu lado, sem dizer nada, mas você sabe que ele está ali. Foi uma visitação suave, mas que perfurou camadas dentro de mim que eu nem sabia que existiam. Durante horas, eu não pedi mais nada, nem forças, nem resposta, nem milagre, porque naquele momento eu não precisava de mais nada além da presença dele. E foi ali que eu entendi algo que jamais esqueci. O maior resultado do jejum não é o milagre, é a transformação interior. É o coração que passa a bater no mesmo compasso do céu. É o espírito que para de correr e aprende a permanecer. A presença de Deus começou a preencher tudo. Meu corpo ainda estava fraco, sim, mas meu espírito estava completamente desperto. Eu me sentia leve, limpo, alinhado. Percebi que o jejum verdadeiro não é feito para Deus se mover. Ele é feito para que eu me mova na direção de Deus, para que Ele encontre espaço dentro de mim. E foi ali, debaixo daquele silêncio cheio de glória, que eu entendi. O céu já estava respondendo, porque o céu estava me formando. Nos dias seguintes, algo surpreendente começou a acontecer. As situações à minha volta ainda não tinham mudado. As contas estavam lá. Os problemas continuavam me encarando, mas pela primeira vez, isso não me desestruturava mais. Havia uma paz dentro de mim que não dependia de circunstâncias, e eu sabia exatamente de onde ela vinha: do jejum. Não o jejum técnico, ritualista ou religioso, mas o jejum que me colocou cara a cara com o que eu realmente era e com quem Deus sempre quis que eu me tornasse. Passei a orar com mais verdade. As palavras fluíam não da mente, mas do espírito.
Minhas vontades começaram a se alinhar com a vontade de Deus, sem esforço, sem drama. Era como se eu estivesse sendo realinhado, restaurado, moldado. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? O jejum não tinha mudado Deus. Deus é imutável, mas o jejum tinha mudado a mim. Meu olhar sobre as pessoas estava mais compassivo. Minha paciência aumentou. Até o modo como eu falava com minha esposa e meus filhos foi se transformando. É por isso que hoje eu afirmo com toda convicção: a maior resposta que o jejum pode trazer é a pessoa que você se torna depois dele. Mais humilde, mais dependente, mais cheio de Deus. Eu estava no 8º dia de jejum. A essa altura, não era mais sacrifício, era comunhão. A fome do corpo tinha dado lugar à fome da alma, e a oração, que antes era um clamor por respostas, agora era um lugar de habitação. Foi numa dessas manhãs, logo após um momento de adoração simples, que eu percebi que algo tinha mudado também ao meu redor. Sem fazer alarde, sem nenhuma grande manifestação, coisas começaram a se encaixar. Um telefonema com uma porta que eu orava há meses para se abrir. Uma reconciliação familiar que parecia impossível. Um diagnóstico que antes apontava problema, agora dizia normal. Mas o mais incrível é que quando essas coisas começaram a acontecer, meu coração já não estava preso a elas. Eu me alegrei, claro, mas o que mais me emocionava era perceber que Deus me deu tudo isso depois que Ele conseguiu me conquistar de verdade. O céu começou a se mover, mas só depois que meu coração se entregou totalmente. Entendi ali que Deus não está interessado em fórmulas ou trocas. Ele não quer seu jejum como moeda. Ele quer você. O jejum não é sobre ganhar bênçãos, é sobre se tornar alguém que carrega a presença. E quando a presença está em você, o milagre é só questão de tempo. Depois de tudo que eu vivi, comecei a compartilhar com outras pessoas o que Deus tinha feito comigo. E algo que ouvi com frequência me tocou profundamente. Leandro, eu queria jejuar assim, mas por causa da minha saúde eu não consigo ficar sem comer. Aquela frase ficou martelando no meu espírito. Porque eu sabia que essas pessoas estavam falando com sinceridade, e foi orando sobre isso que Deus me deu uma resposta clara. Eu não estou olhando o alimento, eu estou olhando a entrega. Nem todo mundo pode fazer um jejum completo de comida, mas todo mundo pode entregar algo que custa, aquilo que ocupa espaço no coração, aquilo que distrai, que afasta, que toma o lugar da intimidade com Deus. Pode ser o tempo na frente da TV, pode ser o excesso de redes sociais, pode ser o celular que nunca sai da mão, pode ser até um hábito que parece inofensivo, mas que rouba o lugar da oração. Deus não está preso a formatos. O que Ele busca é verdade, é sinceridade. É alguém que diga: Senhor, eu não posso fazer tudo, mas o que eu posso, eu te entrego. E eu vi com os próprios olhos pessoas que, mesmo com limitações, fizeram propósitos profundos com Deus e foram completamente visitadas pelo céu. Foram tocadas, libertas, restauradas. Porque o que move o coração de Deus não é o tipo do jejum, mas a sede que está por trás dele. E se você tem sede, Deus tem resposta. Pode não vir do jeito que você espera, mas vai vir do jeito que você precisa. Depois de tudo que eu vivi, aprendi uma lição que hoje levo como regra de vida espiritual. Nunca comece um jejum sem antes deixar Deus examinar o seu coração. Foi o Salmo 139 que me ensinou isso. Não só como uma leitura, mas como um espelho. Cada palavra daquele texto me confrontava de um jeito único. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Essa oração simples foi responsável por alguns dos momentos mais intensos da minha caminhada com Deus. Porque cada vez que eu a fazia com sinceridade, o Espírito Santo vinha e revelava áreas que eu estava ignorando. Orgulho disfarçado de fé,
mágoas que eu escondia com maturidade espiritual, desejos carnais travestidos de propósito. E antes mesmo de jejuar, Deus já começava a me transformar, porque a entrega verdadeira começa antes do jejum. Ela começa quando você se dispõe a ser moldado. Tem gente que jejua buscando algo, mas não prepara o coração. Vai seco, amargo, querendo resultado. E quando não vê milagre, desanima. Mas o problema nunca foi o jejum. O problema foi a motivação com que ele começou. Quando o Salmo 139 se torna seu ponto de partida, tudo muda. Você não jejua por desespero. Você jejua por intimidade. Você não jejua para mover Deus. Você jejua porque quer ser mais parecido com Ele. Com o passar dos dias, fui percebendo que a maior resposta que Deus me deu não foi a solução de um problema, nem a realização de um pedido específico. Foi me revelar quem eu era e quem Ele queria que eu me tornasse. Antes do jejum, eu era impaciente e emocional. Reagia a tudo com ansiedade. Queria controlar as coisas na força do braço e depois corria para orar quando tudo desandava. Meu relacionamento com Deus era mais transacional do que relacional. Era como se Ele fosse um socorro de emergência e não um pai com quem eu andava diariamente. Mas depois de viver esse processo, eu me tornei outro homem. Não porque fiquei mais santo ou mais forte espiritualmente, mas porque me tornei mais dependente de Deus. As pessoas notaram. Minha esposa foi a primeira a dizer: "Amor, tem algo diferente em você. Parece que até seu jeito de falar mudou." E mudou mesmo. Mudou porque o jejum arrancou de dentro de mim o que era excesso, soberba, pressa, religiosidade. E no lugar, Deus colocou paz, mansidão e, sobretudo, discernimento. Eu passei a reconhecer a presença dele nos detalhes, a valorizar o silêncio, a orar sem dizer nada e, ainda assim, ser cheio. Passei a enxergar as pessoas com compaixão e não com julgamento. E, principalmente, parei de usar o jejum como ferramenta de pressão e comecei a usá-lo como altar de transformação. Hoje eu sei, o maior milagre que o jejum pode trazer não acontece fora, ele acontece dentro. Depois de tudo o que Deus fez, eu olho para trás e percebo. Valeu cada lágrima, cada silêncio, cada momento em que achei que estava sozinho. Porque foi nesses desertos que ele me mostrou que nunca me deixou. Ele só estava esperando que eu me entregasse de verdade. O jejum não é um atalho para o milagre. É um caminho de transformação. Não é um sacrifício que move Deus por obrigação. É um altar onde nós mesmos somos a oferta. Hoje, se eu posso te aconselhar com sinceridade, é isso. Não jejue apenas para receber. Jejue para ser moldado. Não busque um resultado rápido. Busque um coração quebrantado, porque quando você entender que o verdadeiro alvo do jejum é Deus e não o milagre, você vai ver que o milagre maior é quem você se torna ao final desse processo. Você quer respostas? Quer direção? Quer romper cadeias? Comece pelo seu interior. Se consagre. Ore de verdade. Fuja das distrações. Ore com Salmo 139, jejue com o Espírito certo e prepare-se, porque quando damos um passo na direção de Deus, o céu inteiro se movimenta ao nosso favor. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda transforma. Quem sabe o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.